Olá, estamos começando hoje mais um podcast da JA, né? O nosso JAcast. Estamos aqui mais uma vez com a presença da nossa querida médica veterinária Hanna e do Dr. José Abdelu, que é o nosso fundador aqui, tem uma larga experiência no campo, né, Zé? Para falar de um assunto muito comum, que é a diarreia em bezerro, né? Será que é comum ou não? Essa aí não falha, né? Todo lugar tem. Né? Igual a Hanna comentou, né? Falou assim que nunca foi numa fazenda que não tivesse esse problema aí, eu falo assim, iminente, e o pessoal reclamando da diarreia em bezerro, né, Hanna? Sim, é muito comum a gente visitar uma fazenda e 100% das bezerras terem diarreia em algum momento da vida. É uma doença muito, muito comum aí hoje. E o que confunde muito, né, Zé, é que tem diversas causas de diarreia, né? A maioria infecciosa e algumas até não infecciosas também, né? Comenta um pouquinho pra gente aí da diarreia. Assim, eu não sou nenhum especialista em diarreia, mas é a vivência de campo, né? O fato do bezerro já ser um lactente, né? Quer dizer, ele alimenta, bem dizer, só de leite, né? E tudo predispõe a diarreia, né? O que é a diarreia? Né? Nada mais é do que você ter fezes líquidas, muito líquidas, né? Então, a diarreia é basicamente a passagem de fezes com excesso de água. Então, como o leite é um ótimo meio de cultura para essas bactérias, né? Então, normalmente, toda criação de bezerro, de leitão e por aí vai, animais jovens, tem diarreia. É muito comum, né, Zé? Muito comum. E até mesmo pelo fato até da própria anatomia, né? Do bezerro também, fala assim, do sistema gastrointestinal dos bovinos. E o fato também de no começo ele não ter um rumen funcional, né? Tem toda essa questão também relacionada, né? Sim. E tem várias bactérias, vários fatores que ficam aí, né? Esperando a hora de... Porque você vê, tanto antes da gente chegar lá nos agentes etiológicos, vamos dar um exemplo para vocês entenderem. A E. coli, ela é um comensal, ela vive dentro do intestino do animal. Só que tem hora que ela vive e ajuda, né? Ajuda a produzir B12, é um simbiótico ali, mas a hora que ela aumenta a população ou tem uma cepa patogênica, ela já vira um agente etiológico. Então você vê que é um equilíbrio, né? O bezerro, principalmente a gente está falando aqui mais de bezerros, tem que ter uma alimentação certa, correta, mais ou menos organizada, para você não ter esses distúrbios, né? Quando você tem um distúrbio de alimentação, as bactérias fazem festa. E a microbiota? As bactérias ou os parasitas, né? Mas agente etiológico que for, né, Zé? Gente que for. E a microbiota é algo muito particular, né, Zé? Por exemplo, às vezes uma certa dieta para um determinado grupo de animais, se ela for passada para um outro grupo de animais, naquele outro grupo vai dar problema, né? E nesse primeiro não, né? Então... Por exemplo, minhas andanças por aí, tinha fazenda que não tinha jeito de controlar a diarreia. E você vai daqui, vai dali, faz exame. O que era? A inconstância da temperatura do leite na hora da alimentação. Principalmente, por que dá mais diarreia em animais que são amamentados artificialmente, vamos falar assim, no balde e tal? O bezerro que mama na vaca, normalmente ele já mama mais ou menos um tanto certo, na temperatura certa, naquela hora certa. Agora, rebanho leiteiro que você ordenha e depois vai mamar, vai pôr o bezerro para mamar, fazendo que um dia dá leite quente, outro dia dá leite frio, e horas, cada dia numa hora, você não controla o intestino dos animais. Né? Uhum. Mesmo fazenda que controla a temperatura, uma vez visitei uma fazenda aí, eles estavam tendo problema com diarreia e achavam que não era nenhum agente etiológico, não era falha de manejo. E eles faziam a temperatura, mediam a temperatura todo dia antes de descer o leite para as bezerras. Só que era muito longe a leiteria das bezerras. Mas não media na hora de amamentar. Então, media, era que tirava o leite, chegava lá embaixo, o balde estava frio. Ainda mais se for na região fria, né? Isso era no Paraná? No Paraná. Ah, então... E é muito detalhe, então, muito né? Detalhe, Igual a Hanna comentou, por exemplo, ele estava medindo, mas até chegar já mudava. Então, é tanta coisinha, né, que pode afetar. Tem vários agentes, né? Dietéticos, isso aí é a famosa diarreia dietética que a gente fala, né? Não é culpa de nenhum agente etiológico, é o leite fora da temperatura que está dando descontrole. É igual acontece, por exemplo, em animais adultos, você tem bem menos diarreia.
Mas quando você pega um rebanho, por exemplo, uma vacada leiteira, que você chega, o cara te liga, quando você está fazendo clínica, minha vacada está com diarreia, que doença que é? Vai ver silo podre, mal fermentado, né? É uma diarreia que a gente chama de dietética. O que você tem que fazer? Prender. Eu sou da teoria veterinária, porque tem a teoria médica que fala, a pessoa com diarreia, deixa ela evacuar e limpar o intestino, depois você reidrata. Agora, na veterinária, se você for fazer isso, vai me desculpar os colegas que não concordam comigo. Se você for esperar o animal limpar o intestino, ele vai morrer desidratado. Você entendeu? Tem que cortar, né? Então, eu sempre bato na teoria que, independente do tipo de diarreia, do agente etiológico, seja dietético, viral, parasitário, bacteriano, você não pode deixar o animal desidratar. Principalmente o animal jovem, o bezerro. Depois você não consegue mais. Consegue recuperar mais. A maioria morre por desidratação, né? É desidratação. Morre pela infecção. O pessoal acha que o que mata é a infecção. A infecção também. Você pega uma salmonelose, puta merda, uma pneumoenterite por salmonela. Septicemia, aí nem o capeta aguenta. Mas a maioria das diarreias, o bezerrinho vai desidratando e morre desidratado. Desequilíbrio ácido básico, equilíbrio eletrolítico, né? Hipoglicemia, hipovolemia, e morre. E é uma coisa que tem que levar em consideração também, né? É a ambientação, né? Assim, falar assim, o local onde esses bezerros estão alojados também, né? Porque às vezes tem aquele bezerro coletivo, aí já começa a dar diarreia num, no outro, o cara dá uma demorada, de repente já causa, né, um surto ali e você vai perdendo aquela bezerrada na fazenda, né? Então as fazendas que são mais organizadas, que preocupam mais com essa questão também, né? Hoje em dia tem muito daquelas gaiolas, né, que o pessoal consegue fazer um monitoramento mais aprofundado, ajuda bastante também, né, Zé? Tudo depende do estilo da fazenda também. Não tem um tipo de manejo que perfeito, seja o melhor. Né? Vai ter que se adaptar ali à sua região e outra, né? Eu sou muito simplista, né? Eu sigo muita teoria assim, bem prática. Eu pus esse computador aqui que eu ponho as anotaçõezinhas das minhas aulas que eu lembro. Eu falo aqui, ingestão. Como é que é o começo da diarreia? Contaminação fecal-oral. Tem fezes, o E. coli, o que for, no alimento. Então, geralmente é fezes no leite ou na ração. Vai para o intestino, causa enterite. Causou enterite, o que acontece? Inibe a absorção. Inibiu a absorção, começa a perder líquido. Aí começa a diarreia. A diarreia é um sintoma de uma infecção intestinal. Se for uma bactéria, como diz, das mansas, uma Escherichia coli mais mansa, você prender no intestino do animal, não deixando ele desidratar muito, ele recupera. Mas se for uma como é que fala, uma Escherichia coli enterotoxigênica, que é aquela que causa septicemia, aí a coisa... Aí o negócio mas o X da questão é não deixar o bezerro desidratar. Ele desidrata, entra em coma e morre. Né? E hoje em dia tem muita solução para isso, né? A gente mesmo tem o Hidralac, né? Que é um produto que o pessoal gosta muito de utilizar, né, Zé? E que consegue controlar muito bem isso aí. Até mesmo em diarreia viral, que você não tem como tratar o agente, mas que você consegue controlar essa questão que você falou. Eu acho que a hidratação, nós temos o Hidralac, que é um produto que já foi checado, conferido por professores universitários para ver se está os como é que chama lá, equivalência dos eletrólitos, está tudo certo. E prender o intestino. Não vá nessa... Você me desculpa quem não concorda. Se você não cortar a diarreia, você não consegue. Bom, então, entrando nessa diarreias infecciosas, né? Vamos falar um pouquinho sobre cada agente, que seriam os mais comuns, né, doutor? Então, a gente tem aí principais virais, bacterianas e protozoárias, digamos assim, né? O que a gente poderia dividir, falando primeiro... Vamos falar das virais, por exemplo, a rotavírus, né? Rotavirose. Isso é muito comum o pessoal chamar a gente e falar, meus bezerros estão nascendo, estão morrendo tudo. Chego lá, bezerro com diarreia líquida,
Vocês que são parceiros nossos promotores, vendedores, tome muito cuidado. Quem são as mães desses bezerros? Se forem novilhas, fica de orelha em pé que pode ser rotavirus. Rotavirose. Por quê? Novilha de primeira cria tem colostro com baixo teor de imunoglobulina. E o que acontece? A fonte de infecção do vírus é o animal adulto. O animal adulto convive com o rotavírus. E o bezerrinho não teve contato ainda com o rotavírus. A hora que ele nasce, se ele não mama o colostro para dar anticorpos, a hora que ele começa, que ele ingere o rotavírus, ele vai... E o que o rotavírus faz? Ele é parecido com a salmonela. Ele destrói as microvilosidades. Pra vocês terem ideia, pessoal, nós não estamos aqui dando aula com projeção, nós estamos batendo papo. Como é que é o intestino? É como se fosse um carpete. Um tapetinho cheio de fiapinho. E aquele fiapinho, que são as microvilosidades, que absorve o líquido e os nutrientes. O que o rotavírus faz e a salmonela faz? É a mesma coisa quando você pega um barbeador e passa na barba. Você corta, pegar ali o barbudo ali, ó, corta os pelinhos, não vai absorver mais. Então, rotavirose, tem tratamento? Não tem. E nós já esteve fazendo que nós perdemos dezenas de animais, porque nós eram bezerros de transferência de embrião, de vacas importadas, naquele tempo que era TE, que era muito mais difícil produzir embrião. E tinha eu contando minhas histórias, tinha um funcionário que era encarregado de passar a noite, que era o parteiro. E ele falava que dava colostro e não dava. Até que um dia eu descobri, que eu escutei ele conversando com um outro amigo, atrás de uma parede, lá no curral, na farmácia. Ele falou, esse povo tá achando que eu sou bobo, você acha que eu vou ficar esquentando leite de madrugada para dar para bezerro? Bezerro, se quiser, ele mama no outro dia, ou hora que... Entendeu? Então, ele não dava o colostro para o bezerro. E morria tudo. E fazendeiro era um fazendeiro amigo meu, de poder aquisitivo alto. Ele mandou chamar a gente tudo quanto é lugar do Brasil e usava aqueles eletrólitos humanos, pedialite e tal. Não adiantava nada. Você parava de hidratar. O bezerro tomava injeção na veia, ficava canulado o dia inteiro. Em 12 horas que ficava sem hidratação. Morri. Porque ele não absorvia nada. Então bezerro que você faz tratamento e não responde, basicamente, rotavirose e salmonelose. Salmonelose porque às vezes, normalmente você quase não usa cloranfenicol porque é proibido. A gente tem hoje o florfenicol, mas normalmente nas diarreias a gente usa mais uma Enron, uma gentamicina. Então, aí hoje você tem que mudar. No caso da salmonela, ver que não está funcionando um produto mais ou menos normal, já entrar com... Nós temos usado muito... Eu já estou indo lá na frente, né? Começando na rotavirose, eu estou lá na salmonela. Uma coisa que a gente tem conseguido salvar bastante bezerro com salmonela é Gentopen de 12 em 12 na veia, que é gentamicina com a penicilina na veia, se possível associado com um paracurso ou um produto que tenha bezetimide, ou associar com florfenicol também. Vai bem, né, Zé? Vai bem. Então, basicamente, para a rotavirose, prevenção é uma colostragem bem feita. Aí, qual que é o pulo do gato numa fazenda? Medir, arrumar um colostrômetro, ou então aquele, como é que chama? Refratômetro. Refratômetro, e medir o colostro das novilhas que estão parindo. Provavelmente, novilha nova tem colostro fraco. Fazer um banco de colostro. Aí a gente consegue aumentar a titulação com a vacinação também, né? Então, propriedades que têm bastante problema, fazer a vacinação das vacas no pré-parto ali, aumenta a taxa de anticorpo no colostro, prevenindo ali nos... Eu, normalmente, todas as minhas novilhas receptoras, são poucas, mas as que eu tenho, todas tomam vacina contra paratifo. Tem uma vacina aí normal, que é salmonela e coliforme, né? Coliforme junto, né? E coli.
você fica inventando moda de vacina importada, que vacina contra não sei qual vírus. Gente, nós estamos num país tropical, nós precisamos tomar conta das nossas bactérias, das gram-negativas aí, né? Vacinação e colostragem bem feita já está de bom tamanho. E o coronavírus seria mais ou menos a mesma coisa, né? Só que ele dá um pouquinho mais tardio, né? Que o rotavírus. Eu já estou ficando meio desatualizado. Eu sei que é bom você falar um pouco, porque quando eu dava aula, não se falava nem corona ainda, falava só em rota. Agora já tem corona também, né? Normalmente, mas ele é bem menos comum que o rotavírus e ele acaba sendo um pouquinho mais tardio, acima de 15 dias. E o rotavírus até 15 dias, né? Que seria o problema maior. Mas se comporta da mesma maneira, também tem destruição de enterócito, uma diarreia má absortiva e prevenção é a chave do controle aí dessa infecção. É isso aí que ela está falando, eu estou com uma foto aqui que eu queria mostrar para você. Você falou um nome bonito aí, diarreia má absortiva, né? Você vê, tem uma foto do bezerrinho e a hora que ele defeca, sai coágulo de leite. Porque o leite passa, ele coagula lá dentro do intestino, mas não tem absorção. Do jeito que ele entra, ele sai. Quando detona vamos falar assim, a vilosidade é complicado, né? Porque depois não absorve nada e vai... Não, e uma célula demora para crescer, né? Depois, para você regenerar, a célula demora. Então, uma bezerra que fica um dia com diarreia no bezerreiro, ela vai permanecer 5 dias a mais antes de ser liberada, antes do desmame, né? Para conseguir desmamar. Então, o povo novo tem tudo na cabeça. Você que tem que falar dessas coisas de diarreia. Então, para cada dia são 5 dias a mais. Um dia com diarreia, 5 dias a mais no bezerreiro. Justamente por causa disso, né? A demora no desenvolvimento de um novo enterócito, de novos enterócitos, e são as células que vão fazer a absorção de nutrientes e vão fazer a bezerra ganhar peso, né? Então, por isso que demora ali para sair. Outra diarreia que nós podemos falar, já que vamos tocar no barco, seria diarreia tóxica, mas é tão raro, porque hoje não se usa quase organofosforado, né? A gente geralmente usava muito, né, organofosforado. Quando você aplicava a dose errada, o animal entrava então você tinha que entrar com o sulfato de tropina, mas todas que a gente tentar salvar, tem que hidratar. E prender o intestino, né? Acho que aí depois vem as parasitárias, que você é doutora nisso. Você podia falar muito bem, né, a Hanna está fazendo doutorado em cima de criptosporídeo. E são as duas, né? A iméria, né? O coccídio, e a coccidiose e a criptosporidiose. Fala um pouco para a turma aí. Então, sobre as parasitárias, são as duas mais comuns, né? Como o doutor falou. Os dois são protozoários. Então, a gente tem o Cryptosporidium acontecendo mais nas bezerrinhas mais novas e a iméria um pouco mais tardio. Por quê? O Cryptosporidium, ele é eliminado na forma infectante. Então, o período de incubação dele é curto. Então, normalmente, o bezerro nasceu, ele passa pelo períneo, a hora que ele está passando pelo períneo ali da vaca, ele já pode se infectar, ou no ambiente que ele cai. Então, se infecta com Cryptosporidium, vai permanecer uns 3 a 5 dias em período de incubação e vai começar a multiplicação no intestino. Lá pelo 10º dia até o 13º dia que ocorre o pico de infecção. E aí, normalmente, é onde surge a diarreia. Cryptosporidium também causa essa diarreia má absortiva que a gente comentou, também com destruição de enterócitos. E é muito comum nas fazendas, né? E o grande problema do cripto também é o tratamento, né? Hoje em dia, a gente tem uma molécula comercial aí que é vendido para tratamento, mas mesmo assim ele é um criptosporidiostático. Então, ele vai impedir a multiplicação do agente, ele não mata o agente. Então, não adianta a gente também oferecer quando já tiver num pico, né? A loucura. É o lactato da alofuginona, que está sendo comercializado, né? Comercializado, desculpa. E mais tardio, então, a gente tem a iméria, que seria mais tardio porque ela precisa do ambiente para esporular. Então, ele não é eliminado na forma infectante. Lembram que a iméria, ela precisa de umidade e calor. Então, normalmente, bezerreiros, por exemplo, argentino, né, que a bezerra está em contato com o ambiente, acaba tendo um problema maior. E a iméria também, depois de bezerras desmamadas, né, também acontece isso. Porque ela tem uma ligação muito forte com queda de imunidade.
Então, normalmente, essas bezerras, quando vão para o desmame... 60 dias, 90 dias. Isso, cai a imunidade e acaba acontecendo infecção. E tem o problema de infecções latentes também, né, Suzane? Então, acabam perdendo, não perdendo peso, não ganhando peso, né? Perdendo de ganhar peso, no caso. E aquelas bezerras com pelo opaco, pelo arrepiado, que não ganham peso. Então, ela pode estar na fazenda também de uma maneira silenciosa, não estando apresentando quadros clínicos de diarreia. O Eduardo está me mostrando aqui, é tanta coisa aqui na JA que a gente não dá conta, né? É um e-book, no né? e-book, né? Eu trabalho aqui, ó, desidratação e suas classificações. Tem uma sequência aqui, a ordem de aparecimento das doenças, né? Bem bacana. Depois, se vocês estiverem aí, vocês olham. Rotavírus vem em primeiro lugar, E. coli, depois vem o criptosporídeo, coronavírus, salmonela, himéria. Então, isso aí ajuda um pouco o diagnóstico, né? E esse material, inclusive, a nossa audiência que está acompanhando a gente pode acessar pelo site, né? Nós temos na nossa área técnica, que você pode clicar lá e acessar esse e outros e-books, né? Bem completos, que ajuda bastante, né? Fazendo o diagnóstico, o tratamento a gente consegue, nós temos, né? Isso. Sobre a iméria também, eu acabei não falando sobre o tratamento, mas a gente tem o VetSulfa na linha, que é a sulfa com trimetropin, que trata, é o único quimioterápico, né, que trata a iméria. E aí a gente tem também na concorrência o toltrazuril, que eles acabam usando mais para prevenção, né, uso como protocolo preventivo. E a sulfa com trimetropin é o mais eficaz no tratamento, né? A sulfa, realmente, você não pode fazer 2 dias, você tem que fazer uma sequência. O ideal, literatura, é fazer 7 dias. Eu sei que o pessoal não faz na fazenda, mas também não fazer 2 dias só, né? Fazer uma sequência razoável para você... Porque enquanto o animal não para de sangrar, de soltar fezes sanguinolentas... E eu já vi caso de animal... Eu nunca tinha visto. O ano passado morreu uma bezerra lá, Cindy, uma bezerra de 4, 5 meses. Eu fiz uma necrópsia, ela estava com o intestino totalmente hemorrágico. Foi uma infestação, que eu estava tendo muita iméria, assim, mas curando, né? Essa bezerra, quando veio, deu um... Não deu tempo de tratar. Como diz, o intestino delgado dela estava parecendo um chouriço, já ouviu falar? Chouriço é que você fazia a linguiça de sangue, assim. Eu falei, rapaz, que negócio violento, né? Mas foi até interessante, você comentou, Zé, dessa questão da característica das fezes, né? Porque isso é uma forma muito interessante, importante na hora do diagnóstico. Você saber identificar o tipo de fezes, né? Por exemplo, a colibacilose, o curso branco, né? Assim... Cada uma tem uma característica, né? Não dá para pegar as diarreias mais iniciais, é difícil você diferenciar pela coloração. Até porque, normalmente, a gente tem mais de um agente concomitante ali na infecção. Mas a iméria, sim, a diarreia negra, né? O curso negro ali. As fezes enegrecidas com presença de sangue, realmente é muito... Eu falei para vocês sobre aquela história de colocar o muco da vaca na água para ver se está turvo. Eu acho que na fazenda, nas propriedades, somente antigamente era muito difícil o exame, né? Então o diagnóstico é muito diagnóstico clínico. Então eu sempre falo e falava, né, nas minhas aulas, prestar muita atenção na coloração da diarreia, no cheiro das fezes, né? Então eu falo. E na resposta ao tratamento. Às vezes você faz um diagnóstico terapêutico. Você está tratando com a enrofloxacina, um cursotril, uma enrofloxacina qualquer. Diclotril, ou uma sulfa. Pô, isso aí tem que curar E. coli. Se não está curando, provavelmente não é E. coli. Entendeu? Se as fezes estão saindo avermelhadas, provavelmente é coccidiose. Você entendeu? Então, prestar atenção. Por exemplo, quem vê um surto de salmonela, ele numa bezerreira, ele não esquece o cheiro nunca mais. É igual quem trabalha com pequenos.
Parvo, né? A parvovirose. Se aquilo te entra no nariz, é o mesmo problema da parvovirose e da salmonela. É a destruição dos enterócitos. Então, o animal, ele evacua a mucosa do intestino em decomposição. É podre. Então, na salmonela, é um cheiro, como diz, nauseabundo. É um cheiro que você não esquece nunca mais. Então, você chega numa fazenda... quando eu trabalhava no campo, eu chegava na fazenda, o fulano tá com surto lá de diarreia, sei lá. Eu chegava, a hora que eu descia do carro, e salmonela aí. Né? Então, prestar atenção como é que é? As propriedades organolépticas. Olha, palavra bonita também. Que você vai fazendo o diagnóstico. Né? É quase uma investigação, né, Zé? Tava da veterinária, é muito assim, a clínica, né? É um negócio muito... O animal não fala. Investigativo, né, na veterinária, né? E são muitos detalhes, né? Muitos detalhes. E o que o senhor comentou foi interessante, por exemplo, a questão do medicamento também. Tem alguns medicamentos em que eles são polivalentes, eles já conseguem resolver uma boa parte das diarreias mais comuns. Você está usando sulfa. Provavelmente não vai ser coccidiose, emérico, você já está tratando. Não tem fezes vermelhas. Só que continua diarreia. Se for Escherichia coli, teria que melhorar. Por uma sulfa com trimetopim. Então você já vai descartando. O animal mais velho, não é um bezerrinho recém-nascido. Pô, mas nada, o bezerro está morrendo, septicêmico. Você já pode ir para o lado da salmonela. Né? Então é um pouco de raciocínio. Esse desenhozinho aqui, ó. Cada hora vem uma doença para te testar, né? Verdade. E aí o que faltou foi as bactérias, né? A gente já falou bastante aí também. A gente acaba falando muito, salmonela. Né? A E. coli, ela tem dois tipos, né? Tem como é que fala? Tem duas formas. A enterotoxigênica, que é aquela que só dá uma diarreia, e o animal não tem febre, ele é uma diarreia mais crônica, que geralmente o bezerrinho começa a despelar a bundinha ali, porque tantas fezes ácidas ali que vai despelando. E tem a outra que é enteroinvasiva, né? Que é aquela que é septicêmica, que ela é bem parecida com a salmonelose. Que ela dá a septicemia e o animal entra em coma e morre mesmo. Mas, falar assim, resumindo, você não pode deixar o bichinho entrar em septicemia e não desidratar, né? E nós temos tudo isso aí para aproveitar, para fazer. Nós temos um diclotril que funciona muito bem. Tem a Enro sem o diclofenac. Nós temos o Flumax que ajuda. Nós temos Hidralac, nós temos Paracurso, nós temos Vetflor. Tem até o Ceftiofur, né? Pode usar, tem o Gentopen. Então, eu queria passar para vocês assim, medicamento não falta, precisa investigar, investigativo no negócio. Esses dias, nós temos representante agora lá na África, né, na Moçambique e Angola. A gente vende pouca coisa, mas vende lá. E agora nós estamos com representantes lá. E de vez em quando o pessoal liga e... mas está morrendo tudo, não sei o quê, aqui não tem remédio. Eu falei, gente, mas não tem remédio. Como não tem remédio? Todo lugar do mundo tem medicamento. Eles estão do lado da África do Sul ali, tem muito. Nós vendemos remédio lá. Então eu fui fazer liguei lá para o nosso representante, através do WhatsApp, você fala lá na África, a hora que você quiser, né? E conversa vem. Então anotei isso na minha agenda. Pus assim, África, pus um quadrado. Diagnóstico. O problema da África não é falta de medicamento, não é falta de nada. É falta de diagnóstico. Ninguém faz diagnóstico de nada. Você entendeu? Então, chega uma doença lá, parece uma doença... Trata no escuro. Ninguém sabe o que é, trata de qualquer faz de qualquer... Isso é como é que é? É tipo da África mesmo, né? Daquele bagunção. Então, o que nós não podemos fazer aqui, nas fazendas que nós damos assistência, deixar virar uma África. Por isso que nós temos um laboratório aqui, você vê, todo dia eu assino e faço laudo de mastite. Mastite tem em toda a fazenda? Tem. Mas você monitorar e ver qual agente etiológico para tratar, porque se você deixar virar bagunça,
E assim é uma diarreia. Mesma coisa. Você viu que tem aqui, ó. Só aqui, 1, 2, 3, 4, 5, 6 agentes etiológicos infecciosos. E depois ainda tem os dietéticos, as outras coisas. Então, tem, vamos pôr, uma meia dúzia de... Agora, direcionar o tratamento, né? E fazer um tratamento mínimo possível. Eu acho, por exemplo, se você deixar o bezerro, eu ainda bato na tecla. Se você não deixar o bezerro desidratar, ele não morre. No caso da salmonela, é mais difícil, já tem que entrar com a terapia antimicrobiana mais pesada. Intensiva. E no caso do rotavírus, das viroses, não adianta hidratar também, porque de todo jeito ele morre. Então, o resto é fazer serviço bem, fazer terapêutica bem feita. Eu falo muito que colega recém-formado treme na base na hora da terapêutica porque ele não fez diagnóstico. Tratar no escuro, aí não vai, né? Aí é difícil, né? Não, mas acho que foi muito bacana, né, o bate-papo. Acho que deu pra gente ter uma noção assim, interessante, né, Hanna, das diferentes tipos de diarreias, né, assim, os principais sinais, né? Isso aí, Zé, muito obrigado. Um abraço para todos. Gente. Obrigada, pessoal, pela audiência, pela participação e até a próxima. Até a próxima.